Olá, gente. Professor Marcos Dominici. A gente vai dar continuidade às nossas aulas aqui e a gente vai falar hoje sobre cubismo, né? Uma das vanguardas europeias que eu já havia comentado com vocês, mas está no conteúdo do terceiro ano, mas é importante para todas as séries, né? Quando a gente fala de cubismo, fauvismo, impressionismo, que são as vanguardas, a gente tem que entender, né? Vamos começar chocando. Preço de um quadro de Pablo Picasso. Esse aqui foi vendido por 179 milhões de dólares. Já tem uns 300 mil aí. Eu vou facilitar aqui para o meu intérprete. 179 milhões de dólares. Professor, é muito caro, um quadro desse não vai calar a tua boca, que não tem dinheiro, também não tenho, então a gente não pode mensurar o valor da arte. Professor, mas por que um quadro desse é tão caro? Então vamos entender as vanguardas europeias. Bom, as vanguardas, elas são consequências diretas de uma série de acontecimentos do início do século XX, que vão criar estilos que estão ligados tanto a pessoas muito ricas, intelectuais, pensadores, né? Mas também tem um pouco aí de modinha, tem um pouco de high society, um pouco de cada. Mesmo assim, o século XX pede essa novidade. E aí, tudo que foi feito no final do século XIX, que já era grande e uma grande força de mudança, vai explodir no século XX. Bom, o cubismo, ele pode ser considerado pioneiro e se caracteriza pela incorporação do imaginário urbano e industrial em suas obras. O cubismo é uma coisa bem simples de entender. Você vai pegar e vai geometrizar. Você não, os artistas do cubismo daquele período. Olha aí, ó, só para a gente poder dar uma alegoria sobre o quanto é caro uma obra de Pablo Picasso, que a gente vai já explicar por que esse nome. 103 milhões de dólares. Esse quadro foi vendido na época da pandemia, em maio de 2021. No meio da pandemia teve leilão e ele foi vendido online por 103 milhões de dólares. Dinheiro pra caramba, eu não sei o que é isso. Bom, o que é o cubismo? Ele juntamente com o fauvismo e expressionismo, que eu já falar para vocês, ele vem a ser uma das primeiras vanguardas europeias. É chamado de vanguarda porque está além do que se propõe. E aí a tela Les Demoiselles d'Avignon, traduzindo As Moças da Rua d'Avignon, é considerada a primeira obra cubista, né? Ele tem a inspiração na obra de um pintor do século XIX, que eu já havia falado para vocês antes, do pós-impressionismo, chamado Paul Cézanne. E olha o interessante, a obra do cubismo, deixa eu passar aqui para mostrar para vocês, espera aí, um instante só. Esta obra do cubismo, Les Demoiselles d'Avignon, é só essa daqui, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. É só, cadê meu pincel? É só esta aqui. Eu me divirto com isso, não vou mentir. É só essa daqui, Les Demoiselles d'Avignon. Ela é justamente, espera aí, aqui é um adendo. Aqui é um detalhezinho aqui. Esse detalhe aqui que a gente vai já falar. Justamente as duas máscaras africanas aqui, deixa eu mudar a cor. Ficar brincando com isso aqui. Vocês estão vendo as duas máscaras? Pois é. Elas são de origem africana. E aí, é aqui que a gente descobre onde foi a inspiração de Pablo Picasso, na arte africana. Como assim, professor? Só está dizendo que o cubismo é baseado na arte dos artistas, artífices, artesãos negros africanos. E aí, Pablo Picasso, um homem branco europeu, ficou bilionário em vida pintando quadros a partir de então. Eu vou deixar a bomba aí para vocês. Bom, esse quadro aqui mostra a visão de Pablo Picasso, extremamente geometrizada, daí o termo cubismo, de 5 mulheres que eram prostitutas, e aí que é o quadro aqui, uma polêmica muito grande, mas a gente não vai entrar no mérito agora, certo? Vamos fazer um exercitando para a gente entender mais ou menos o que seria o cubismo. A obra Les Demoiselles d'Avignon, a imagem que eu mostrei anteriormente, do pintor espanhol Pablo Picasso, que é considerado o pai do cubismo, é um marco inicial importante do cubismo. De características primitivas, quando ele fala de primitivas, ele está falando da arte africana, né? Que aí eu vou deixar primitivas entre aspas, que é uma manifestação cultural de um grupo étnico. Esse estilo é caracterizado por máscaras ritualísticas africanas. Letra B, rituais de fertilidade celtas. Letra C, fertilidade profana, festas profanas dos povos originários. Letra D, culto à nudez da população aborígene. Bom, aqui fica fácil, porque eu já falei para vocês, máscaras ritualísticas africanas. Pois é, eu vou reforçar isso novamente, para você entender que esse cubismo tem uma geometrização de formas da natureza, mas ele tem uma inspiração da arte africana, que é considerada primitiva. Você não pode chamar um povo primitivo ou um povo tribal que tem o tamanho de um país, não dá para ir, mas enfim, vamos lá.
A ideia é deixar de usar a perspectiva e usar o claro-escuro. Né, e deixar de usar o claro escuro. Aqui, apresentando para vocês, Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan, Nepomuceno, Maria de los Remédios, Cipriano de la Santíssima Trindade, Marte, Patrício, Clito, Ruiz e Picasso. Esse nome todinho, pegaram o primeiro, pegaram o segundo, é uma piadinha só para poder chamar a atenção de vocês, é o nome do pai do estilo, a figura mais importante do cubismo, um cara chamado Pablo Picasso, que ficou milionário em vida. Ele sai da Europa, logo naquele período da Segunda Guerra Mundial, mas o cubismo nasce no período ali da lamentável organização da Primeira Guerra, e depois ele vem para os Estados Unidos. Você tem duas vertentes do cubismo, o cubismo analítico e o cubismo sintético, certo? O cubismo analítico é quando você pega, é como se você pegasse a foto, pegar meu intérprete, está bem aqui embaixo, pegar a fotografia dele e recortar em vários pedaços e vou colar essa fotografia aleatoriamente. Pronto. Na hora que eu fizer isso, eu tenho o que a gente chamaria de cubismo sintético. As cores são mais escuras, são mais densas e as figuras são tão fragmentadas que parecem que irreconhecíveis. Exemplo de cubismo sintético. O retrato de Vollard e a moça do bandolim. Professor, mas dá para ver a figura do Vollard, ou um homem, mais ou menos assim, dá para ver uma mulher. Pois é, quando você diz dá para ver, não há necessidade de você identificar a figura de maneira realista. É uma maneira extremamente geometrizada. Por outro lado, o cubismo sintético, as figuras são relativamente reconhecidas, são muito geometrizadas, muito coloridas e você ainda pode acrescentar uma colagem com papel, pedra, vidro, plástico, metal e temos isto aqui. Né? Os três músicos, professor, onde é que tem três músicos aí? Bom, o primeiro está mais ou menos aqui, deixa eu pintá-lo aqui para você ter uma noção. O primeiro está aqui. O segundo aqui, o terceiro. Mas isso é um músico? Pois é. Essa é a visão cubista sintética de você imaginar as figuras. A segunda, garrafa e tigela de frutas, seria uma natureza morta na visão cubista de Pablo Picasso. Deixar claro que ele não era o único, certo? E esse cubismo sintético, certo? Ele é também dividido e reproduzido por outros artistas. E cada artista tem sua própria marca registrada. Já Pablo Picasso, que é considerado o pai do cubismo, ele tem uma marca registrada específica. Qual seria essa, professor? A fase azul, a fase rosa e a fase negra. Essas três fases correspondem a etapas da vida dele, onde os acontecimentos da vida dele fazem interferência na obra. Exemplo, a fase azul, que é justamente quando um amigo dele comete suicídio, período de guerras, as cores são mais escuras e o azul predomina. Atenção para não confundir com a outra vanguarda que eu vou explicar para vocês. Mãe e Criança de Pablo Picasso e a gente parte para fase rosa. Professor, a fase não é de meninos e meninas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O rosa, nesse caso, seria ligado às paixões, né? E essa intensidade de vida, mulheres, crianças, artistas de circo. Esse quadro, por exemplo, ele foi vendido por mais de 100 milhões de dólares. Nenê, carinho. A fase negra, a gente poderia dizer que é o cubismo propriamente dito. Como assim, professor? É a influência africana sobre a obra. É o caso, por exemplo, da mulher diante do espelho. Eu acho que dá para perceber aí. Só que não tem obrigação alguma em ela parecer uma figura com volume ou de tridimensionalidade. É chapado como se fosse um desenho bem interessante, certo? Guernica, ou Guernica, acho que é essa a pronúncia, eu esqueci agora. É um quadro da fase negra, na verdade é um mural, sobre a cidade espanhola que sofreu em 3 horas mais de 40 toneladas de explosivos jogados por 24 aviões. E aí ele vai e constrói esse mural falando sobre as consequências da Guerra Civil Espanhola. Bom, a gente sai do cubismo, mas deixar claro que nós temos várias vanguardas aí pela frente. Tem o cubismo impressionista, a gente falar dos dois que são mais extensos agora. E recapitular algumas coisas. Pai do cubismo, Pablo Picasso. O cubismo tem quantas variações? 2, analítico e sintético. Pablo Picasso, por sua vez, passou por 3 fases. A fase azul, a fase rosa e a fase negra. A azul, uma tristeza interna. A fase rosa, paixões, crianças e mulheres. Interessante que quando ele se apaixonava, o quadro estava relativamente figurativo, não, relativamente fácil de identificar. Depois que esta paixão ia mudando, as figuras ficavam mais irreconhecíveis. Né? E a fase negra, que é o cubismo propriamente dito.
paralelo ao cubismo, você tem uma vanguarda chamada de expressionismo. Enquanto o cubismo tem uma palavra para definir, que seria geometrização, o expressionismo tem uma palavra para definir, que seria tristeza, talvez duas, né? A angústia, né? Talvez até três, que tem muita gente que pode se identificar nessa situação. Tristeza, angústia e ansiedade. Por quê? Porque o expressionismo ele nasce justamente num período onde a indústria e a sociedade começam a se massificar. E as relações sociais, de trabalho industriais começam a afetar as próprias relações pessoais. Quem é este homem que vai ser substituído pela máquina, que vai ser destruído, que ele vai trabalhar incansavelmente de manhã, de tarde e de noite? Um estado de amargura, espanto, insatisfação e todos os impactos negativos da sociedade moderna, ou dita moderna. Perdão? Vamos lá, a gente consegue. Deformação proposital da realidade, abandono das regras tradicionais de equilíbrio. Bom, essa obra ela é bem interessante por causa do título, chama Vampiro, do Edvard Munch, que é considerado o pai do expressionismo. Lembre-se que do pai do cubismo é Picasso, pai do expressionismo, Munch. Vamos fazer uma referência. Professor, mas esse vampiro é de verdade? Gente, quando ele fala esse vampiro, que seria a ideia de alguém que tem uma energia tão pesada, que é tão difícil de conviver, que essa pessoa parece que suga energia. É uma metáfora de pessoas que têm essa característica. E, professor, já vi um quadro parecido com esse, né? O Grito, é do mesmo autor. Pessimismo pelo momento do mundo, antes, durante e depois da Primeira Guerra Mundial. E olha que Picasso e esses artistas passaram por duas. Os artistas representavam o que tinha de mais intenso, deixando de lado a beleza estética. O nome do quadro? Ansiedade. Pois é, não tem um quadro que seja alegre no expressionismo? Não. O objetivo do expressionismo é justamente mostrar esta angústia social. A inspiração do expressionismo vem de Vincent van Gogh. Quem foi Van Gogh, professor? Um pintor do século XIX que possivelmente, não há um diagnóstico correto, existem hipóteses, pode ter tido mais de 50 diagnósticos de doença, e entre elas, doenças de cunho mental, entre elas também a esquizofrenia, mas são teorias. A verdade é que ele não vendeu um quadro em vida, o único quadro que ele conseguiu vender foi para o irmão, que o sustentava, porque a carreira de artista não vingava. Sofreu todas as situações de desprezo, de tristeza social, arrancou a própria orelha, num surto, não exatamente, não sei de loucura, não sou especialista nisso, mas que deixa a história dele bem marcada e matou-se, né? 3 meses depois o irmão da veia morrer. Professor, que história triste. Pois é, o ídolo dos expressionistas é o Van Gogh. O expressionismo ele foi criado na Alemanha, que é justamente de onde começam as guerras. Olha que loucura. O grupo que criou o expressionismo chama Die Brücke, traduzindo para português, do alemão português, a ponte, formado por esses artistas alemães, que eu não vou pronunciar o nome porque tá bem difícil, e vou dificultar a vida do meu intérprete. Pai do expressionismo, eu já vi esse quadro. Esse quadro tem 4 originais. Uma delas foi vendida por 120 milhões de dólares. Pois é. Professor, mas como é que um quadro feio, um aluno meu disse isso, como é que um quadro feio pode ser vendido desse tipo? Esse feio é justamente como você chama a incapacidade empática de você perceber a dor do outro. Aí eu vou jogar uma real para vocês aqui. Quem já esteve no meio de uma multidão em desespero e quis gritar, mas o grito não saía? Quem de vocês já sofreu calado em silêncio? Quem de vocês já teve angústia, ansiedade, tristeza? E, professor, parabéns. Pois é, o grito nada mais, nada menos é do que uma representação de mais de 100 anos atrás sobre o estado emocional deste homem num período onde parece que nada tinha sentido. E eu estou falando de uma obra de 100 anos atrás. Observem que este homem que grita, mas o grito não sai, ele encontra-se em cima de uma ponte. Olha lá, olha o nome do grupo que criou, A Ponte. E são 3 artistas principais, o Kirchner, o Eichel e o Rottluff, né? E eu tenho 1, 2, 3 figuras aqui. Eu vou gritar pelo quê? Meu amigo, tem uma lista aqui em ordem alfabética e numérica. O norueguês Edvard Munch cobra o grito, que simboliza a angústia e a ansiedade do ser humano. É essa a situação. Vamos fazer um exercitando aqui. O início do século XX apresenta uma enorme quantidade de escolas artísticas. Entre 1904 e 1905, na Alemanha, com um grupo chamado Die Brücke,
A escrita está incorreta também. Que significa a ponte. Tem isso, movimento expressionista. Quanto a este movimento e suas características, assinale a alternativa correta. Antes de mostrar, eu quero só falar sobre o grito para vocês entenderem uma coisa. Quando eu falo da ponte, e cada elemento desse aí no quadro tem uma função específica, né? Não sei se vocês sabem, mas tem um filme das antigas, que seria um terror meio Sessão da Tarde, chamado Pânico. Mas o nome original em inglês é The Scream, traduzindo para o português, o grito. E a máscara do filme é a mesma deste personagem, certo? Quando a gente fala de pânico, a gente já está dando a ideia, né? Síndrome de pânico, crise de ansiedade, e isso parece mais comum ao nosso período histórico do que se imagina, né? O que é uma ponte? A ligação de um ponto ao outro por alguma coisa que você não tem condições de passar. Então, precisa de uma ponte para passar sobre ela, porque aquele obstáculo, ou seja, eu vou estar sempre num suporte, porque se eu não tiver suporte, eu quebro, eu caio, eu me destabaco, eu morro. Então, essa é a ideia do grito. E observem que o fundo do céu, apesar de estar muito colorido em laranja e amarelo e vermelho, ele é uma coisa angustiante, né? E a própria sensação do quadro deste artista traz essa situação. Então, esse movimento expressionista, eu costumo dizer que o expressionismo está muito ligado, lamentavelmente, ao que a gente vivencia hoje, né? Nós somos expressionistas, nós estamos numa fase expressionista, as redes sociais nos perguntam como você está se sentindo hoje, e aí você responde, nós polarizamos as coisas, nós romantizamos, costumo dizer isso para os meus alunos, nós romantizamos as coisas, ou eu amo ou eu odeio, e esses extremos fazem com que as pessoas pensem que elas têm que sempre escolher um lado, né, ou outro. E aí ele pergunta, as imagens com sensação de luz e cor e sem sentimentos. Letra A. Letra B, o grito de Van Gogh, o que cortou a orelha no século XIX. Van Gogh não é expressionista, ele é a inspiração dos expressionistas. É a obra mais importante do estilo. Expressar as emoções humanas e angústias do homem do início do século XX. Letra C. E letra D, representar geometricamente as coisas de cores vibrantes e mudança de percepção do observador. Bom, essa última fica fácil porque a gente falou sobre o cubismo. Recapitulando, cubismo, pai do cubismo, Pablo Picasso. Pai do expressionismo, Edvard Munch, apesar do estilo ter sido criado na Alemanha, certo? Quantos estilos o cubismo tem? 2, sintético e analítico. Quantas fases tem a obra de Picasso? 3, azul, rosa e negra. Tem isso tudo no expressionismo? Não, no expressionismo é simples, ele foi criado na Alemanha, simples é ótimo, né? Ele foi criado na Alemanha por artistas alemães que batiam de frente com uma figura nem um pouco conhecida chamada Adolf Hitler. E aí, como a gente está falando de um sistema ariano, sistema separatista, fascista, que segmentou e disse que a raça branca era melhor do que o resto do mundo, a gente está falando de expressões humanas, emoções humanas, e a angústia deste homem no início do século XX. E cá estamos novamente, no século XXI, passando pela mesma coisa, né? É estranho como as figuras se repetem. Item 3, a obra abaixo. Exercitando 3. A obra abaixo, ou a seguir no caso, a família de saltimbancos pertence ao pai do cubismo, chamado de Pablo Picasso. E em função de suas características, passou por várias fases. Indique qual fase pertence essa figura abaixo, levando em consideração as características. Letra A, fase azul. Letra B, fase verde. Letra C, fase negra. Letra D, fase rosa. Como a gente tem cores mais dinâmicas, ele é meio figurativo e trabalha com o tema, que seriam saltimbancos, ou seja, artistas circenses, essa fica relativamente fácil, a gente define como fase rosa. Então eu vou deixar vocês com a família de saltimbancos de Pablo Picasso, professor Marcos Dominici, professor de arte. Um abraço, fui.